Eu li um livro do professor Emílio Figueira. Professor Emílio Figueira, ele fala sobre a teologia da inclusão. E nesse livro ele fala sobre a trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo. Aí ele cita alguns personagens do Antigo Testamento. E uma dessas citações que eu achei muito interessante, ele fala sobre Isaac, que ele viveu cerca de 180 anos e 80 anos da vida dele foi de cegueira. Ou seja, em outras palavras, ele teve uma deficiência visual. E às vezes isso passa despercebido. Ele fala também até a respeito de Jacó, que ficou coxo, né? Ele ficou manco, né? Então, mas a respeito disso, existe dificuldade para se atuar na igreja para quem tem algum tipo de deficiência? Como é que você vê isso? Então, a minha deficiência é física, mas não dentro da igreja, assim, num contexto geral, eu percebo que algumas pessoas entendem que a deficiência ela é intelectual. Eu já passei por situações de estar em algum determinado lugar com a minha irmã e ao invés da pessoa perguntar para mim o que aconteceu comigo, perguntar para ela, sendo que eu poderia responder. Então, assim, existe um preconceito, uma cultura pré-estabelecida de que o deficiente ele é incapaz, ele é inútil. Mas graças a Deus eu falo que, assim, hoje onde eu estou servindo, eu fui muito... As responsabilidades foram jogadas em cima de mim, assim, de uma forma de que ninguém preocupou que eu era deficiente, ninguém me tratou como diferente naquele lugar, sabe? A gente até brinca hoje em dia lá que eles já acostumaram tanto comigo que eles esquecem que eu sou cadeirante. Mas assim, eu percebo também, John, que não é uma coisa só da cabeça deles. Muitas vezes nós que estamos deficientes também nos colocamos como coitadinhos no início, sabe? A gente exige das pessoas uma super proteção, exige um certo cuidado, e aí acaba que a pessoa se vê sempre como deficiente, e aí talvez ela não abra oportunidades para que as outras pessoas vejam ela diferente. Então, assim, eu passei por esse período também, sabe? No início eu não saía de casa, eu não gostava de sair, de conviver com outras pessoas, tinha muita vergonha da cadeira de rodas, e até que eu comecei a frequentar uma célula, e aí eu comecei a perceber que assim, as pessoas me aceitavam daquele jeito, e aí eu comecei a me envolver muito ali, comecei a me envolver muito. Em pouco tempo eu já tinha virado vice-líder de célula, virei líder de célula também muito rápido, e dentro de um ano e pouco que eu estou em Lagoinha, hoje eu sou supervisora, e eu faço muitas coisas. Então, assim, eu não tive dificuldades em servir no ministério, porque as pessoas não me viam como deficiente, mas também porque eu me posicionei não como uma pessoa deficiente, mas como uma pessoa capaz de fazer e exercer as mesmas coisas. Preconceito existe, existe, e não tem como eu eliminar 100% do preconceito, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Existem comentários que ainda possam me afetar? Sim, mas hoje eu aprendi que nenhum comentário é capaz de me parar mais, porque eu já não ando mais pelo que as pessoas pensam de mim, eu já ando hoje numa visão de que o Senhor espera de mim, o que Ele quer de mim, e eu sou aquilo que Ele diz que eu posso ser. Entendeu? Eu sou aquilo que ele diz que eu sou e eu posso fazer aquilo que ele diz que eu posso fazer. Quem me capacita é o Espírito Santo. Então eu já não me olho mais, né? Eu entendo que eu sou um espírito. Estou passando um tempo aqui na Terra na cadeira de rodas. Então a forma como eu penso de mim também, a forma como eu me vejo vai determinar como as pessoas vão me ver. Se eu tô sempre ali no canto, eu tô sempre... eu não posso porque eu sou paraplégica, eu não posso porque eu não ando, eu não vou porque eu não ando, as pessoas vão me tratar assim também, você concorda? Então, depende de como as pessoas me veem, mas depende de como eu me posiciono também. Porque eu não posso mudar a cabeça da pessoa, mas eu posso mostrar para ela que eu sou capaz de fazer exatamente as mesmas coisas que ela faz. Talvez com um pouco mais de dificuldade. Talvez num lugar ou outro eu vou precisar, sim, de ajuda para subir ou para descer. Mas a minha capacidade intelectual não foi alterada. Ela não foi diminuída quando eu sofri esse acidente. É importante você falar isso, Daiane, porque as pessoas realmente acham que por conta da deficiência física, a pessoa realmente ela sofre de algo intelectual que não dá a mesma capacidade para alguém que não tem uma deficiência. Isso é verdade. Isso existe muito hoje, né? É um trabalho que precisa ser feito dentro da igreja, tocando nesses assuntos, não
com a ideia de você focar em si na deficiência, mas você focar no fato de que o que você colocou é uma pessoa que aconteceu um acidente, realmente ela tem as debilidades dela, assim como qualquer outra pessoa tem. Um idoso, por mais que não seja um deficiente, ele tem as habilidades dele. Uma criança, um adolescente, um jovem, a mesma coisa. A diferença é que, é lógico, é algo mais agravado que você passou, que uma deficiência, no caso de uma cegueira, a pessoa muda e tudo mais. Só que é importante trabalhar isso dentro da igreja para reeducar as pessoas, para tirar esse preconceito, porque esse preconceito existe aos montes aí fora. Na igreja tem que ser diferente. Na igreja precisa tratar isso diferente. Precisa tratar isso com mais transparência, precisa tratar isso com mais amor, com mais empatia, com mais sensibilidade e, lógico, né, fugindo do coitadismo, fugindo do preconceito, tudo isso que impede, né, de incentivar uma pessoa que tem deficiência a praticar, a participar de ministérios, a fazer evangelismo e coisas do tipo. O Clinton falou algo aí que eu achei interessante, que eu gostaria de frisar aqui. Quando ele falou a respeito do preconceito, ainda falando sobre essa questão do impedimento de atuar na igreja, como que você vê, assim, de um modo geral, a liderança? Você acha que a liderança ainda tem um pouco de receio com pessoas com deficiência física ou não? Ou a liderança está aberta para isso? Assim, no momento ali, como que você vê isso? A liderança ainda tem um pé atrás em relação a isso ou a liderança está aberta para receber? Eu não posso te falar assim de um modo geral, posso falar de lugares que eu já passei e do lugar onde eu estou, sabe? Eu percebi que onde eu estava, talvez os meus dons não tivessem sido aproveitados, né? E eu senti uma certa dificuldade de atuar depois de estar paraplégica. Onde eu estou hoje, eu não vejo essa dificuldade. Inclusive, nós temos, assim, projetos mesmo de ter o culto em braille, sabe? De ter coisas em braille lá, de ter o culto eu não sei, eu não me lembro como que fala, quando se traduz para pessoas mudas e surdas. Língua dos sinais. Isso, então assim, a gente tem essa percepção hoje lá, a gente entende que é preciso, sim, até para a gente atingir, né, todas as classes, todas as áreas, e atender todos os tipos de deficiência. Então, onde eu estou hoje, eu não vejo essa dificuldade, de verdade, né? E assim, a gente vê pessoas que têm, talvez, seja surda e muda, mas que são extremamente inteligentes com mídias, com fotografia. Então, elas podem sim atuar. O que precisa é que essas pessoas demonstrem o interesse de estar no ministério, né, servindo em alguma coisa. E é claro, né, a gente não pode deixar de dizer nunca, essa dificuldade eu não enfrento na minha liderança, mas existe, né? Claro que existe. Eu não posso falar por outros ministérios. Onde eu estou, como eu te disse, as pessoas até brincam que elas se esquecem que eu sou deficiente, mas é porque eu trato isso também de uma forma muito natural hoje. E eu costumo dizer que eu sou muito cara de pau. Se eu não consigo ir em algum lugar, eu falo, ó, deficiente aqui não sou eu, deficiente é o lugar. Então vocês me carregam e me põem lá em cima. E não ligo também disso acontecer, sabe? Se eu tenho que pregar, se eu estou ali para orar naquele momento, junta 2, 3, pega minha cadeira, põe em cima do altar. Então, assim, se eu ficasse constrangida com essa ajuda também, eu ia fechar as próprias portas que foram abertas. Eles não iam ter liberdade de lidar com as minhas limitações. Então, te respondendo assim, de um modo geral, onde eu estou hoje, em Lagoinha Molevade, eu não vejo essa dificuldade para a minha liderança, mas é possível que exista sim, porque a gente enfrenta isso, inclusive, fora da igreja, e como você disse, dentro da igreja é muito importante que seja de uma forma diferente, né, que a gente abrace todos.